Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Sou vascaíno e o sentimento não pode parar e não para. Por isso a gente está aqui hoje, vamos gravar mais um vídeo para a gente poder falar sobre o nosso clube querido, o Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre o retorno do público. CBF deu ok. Vamos falar aqui sobre o jogo do Vasco da Gama contra a Ponte Preta, que sofreu modificações com relação à data e horário. Vamos abordar aqui o futebol profissional do Vasco e grana entrando, hein? E salgado. Depois do Whindersson Nunes ter feito um pix aí de 21 mil, vai vir bolada em São Januário aí. Tirou a sorte grande o Salgado, que está lá em Portugal passeando. E vamos falar muito aqui também sobre a situação de reforços. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, me acompanhem até o final. Com relação ao retorno do público, a CBF fez o protocolo e a partir de setembro a gente poderá ter público aí com 30% da capacidade dos estádios. Entre a CBF e a maioria dos clubes está ok, falta aí o veredito das autoridades públicas aí. A CBF apresentou ontem que as pessoas que quiserem assistir os jogos deverão apresentar aí a carteirinha de vacinação com as 2 doses tomadas aí da vacina do Covid. Ou quem ainda não tomou as 2 doses terá que se dirigir a um posto indicado para que no prazo anterior a 72 horas faça um exame aí do Covid. Estando ok, as pessoas terão condições aí de já frequentar os estádios a partir do próximo mês. E abre o olho, Salgado, quando voltar o público, o torcedor vai te cobrar, vai cobrar o pássaro. E já disse aqui, o torcedor vai tomar de assalto. Bom, meus amigos, com relação à CBF, está confirmado, a CBF alterou a data do jogo do Vasco da Gama contra a Ponte Preta na segunda rodada do retorno. O jogo estava previsto para sábado, dia 28, agora foi para o dia 29, às 16 horas. Esse jogo está confirmado com transmissão da Rede Globo. E o profissional do Vasco, hein, galera? O Vasco perdeu para o Remo. Mas é o seguinte, gente, os resultados ontem foram bons para o Vasco da Gama. O Vasco está na 8ª colocação, o estrago poderia ter sido muito maior. As equipes que estavam à frente do Vasco derraparam, perderam pontos aí, então o Vasco se beneficiou disso. E o Vasco tem um compromisso muito importante frente ao Londrina. Na quarta-feira é vencer, galera. Não existe mais margens para erros aí para o Vasco da Gama. Às 21h30, o Vasco enfrenta a equipe do Londrina. Perfeito? O Vasco está retornando hoje para o Rio de Janeiro. O Vasco da Gama ontem fez um treinamento lá no estádio lá do Tunaluso. E amanhã tem reapresentação no CT do Almirante. E alguns jogadores aí, como o Daniel Amorim, o Bruno Gomes e o Michel, vão passar por reavaliação. Morato vai fazer um novo exame aí do Covid. Estando tudo ok, estará apto aí para poder voltar a integrar o elenco vascaíno. Certo mesmo é que Léo Matos retorna aí à lateral direita do Vasco. E o Marquinho Gabriel, hein? Porra, esse jogador clássico, joga pra caramba, estará à disposição aí do técnico Lisca. E meus amigos, confirmado também, Ricardo Graça
e Lucão aí disponível pro treinador, perfeito? Podem ser titulares aí na próxima partida. Com relação à grana entrando, hein, pessoal? Eita, Salgado, o Whindersson Nunes já botou um dinheiro lá para você. Agora parece que o Midland vai vender aí o Evander. O Atlético de Madrid fez uma proposta aí na casa de 50 milhões de reais. Isso mesmo, gente, 50 milhões de reais. E o Vasco tem direito aí a 2,5% do mecanismo de solidariedade. Você que fez o token aí, atenção que você pode faturar. E o Salgado, ó, só faturando, parceiro. Só botando din-din no bolsinho, seu Jorge Salgado. Foi assim lá com o Pix. Foi assim com a venda do Marrone e a venda do Thales, hein? Ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Agora, mais uma bolada. Ser presidente do Vasco, olha, é muito bom. E o cara ainda vai passear em Portugal para ficar lá uma semana. Bom, meus amigos, com relação aqui a reforços, né? A gente tem dito que o Vasco tá aí no mercado. Tô cobrando aqui o Pássaro para agir o mais rápido possível. Com relação aqui ao Maicon, tá? O Vasco realmente está negociando com este zagueiro. O Maicon foi jogador do São Paulo, atuou pelo Galatasaray, pelo Porto, que estava lá no Al Nassr. E quem entrou na parada agora, esquentou de vez essa negociação, foi o Carlos Leite. Ele é atleta do Carlos Leite e o Carlos Leite gostaria de ver ele jogando aqui no Vasco da Gama. É um nome que agrada muito ao Pássaro. O Pássaro conhece ele 2 tempos de São Paulo e está esquentando. Poderá ser o primeiro reforço aí da era Lisca doido. Bom, com relação aí ao Nenê, parece que o Nenê chutou o balde mesmo lá no Fluminense. Nenê saiu no jogo contra o América Mineiro chutando placas aí de publicidade. E o Nenê disse publicamente que está totalmente descontente. A gota d'água foi a situação aí da barração. Roger barrou ele, colocou Casares para ser titular. O Nenê não aceitou muito bem e parece que está forçando uma barra para sair aí do Fluminense. Nenê, por enquanto não tem negociação, mas tô falando aqui. Vem pro Vasco, tem vaga para você fácil, fácil, fácil aqui no Gigante da Colina. Pássaro, abre o olho que o Nenê tá aí. Tá querendo sair do Fluminense. Então, muita atenção nessa hora aí, porque o Vasco precisa de reforços aí pontuais para que chegue jogando. Principalmente a bola parada do Vasco aí é um lixo. Então a gente precisava aí de um atleta como o Nenê. E aí, gente, vocês aprovam a contratação do Maicon, que está esquentando aí? E o Nenê? O Nenê seria uma boa aí pro Vasco da Gama? Deixa nos comentários aí, por gentileza. Agradeço pela sua atenção. Vai dar Vasco, sim. Vai dar Vasco. E é o seguinte, novas movimentações no TJ aí em breve. Levem, tô contigo. E não abro. Valeu!